Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e no tema de hoje a gente vai falar sobre agenda cheia e boa remuneração. Depende muito do contexto que você está inserido nesse momento, se você está começando a advogar agora, se você já tem uma carreira que tenha um certo tempo de experiência e o que seria a agenda cheia para você aí que está me ouvindo do outro lado da tela. Agenda cheia, para nosso contexto, é muito subjetivo e depende muito das pessoas que estão contextualizando essa palavra aí no cotidiano e nos cursos que a gente tem acompanhado aí na internet. A promessa da agenda cheia para advogados. Bom, enfim, depende muito da sua capacidade e a sua estrutura física e produtiva do seu escritório de advocacia. Isso porque se você participar de uma banca de advogados em que conste lá no seu hall de colaboradores mais de 500, 50, enfim, independente do número ali de advogados ou que prestam serviços paralegais aí para o seu escritório de advocacia, você consegue atender uma demanda muito maior e para ser considerado uma agenda cheia. Então, por exemplo, uma banca de advogados que tem ali no mínimo 100 advogados e em compensação que tenha um outro escritório de advocacia que tem um advogado ou 3 sócios apenas, conseguem atender demandas diferentes. Então, por exemplo, um advogado que está iniciando a sua advocacia nesse momento, a agenda cheia talvez para ele seria atender clientes todos os dias, ou seja, ter no mínimo aí de 20 a 30 clientes no mês. Ou, quem sabe ainda atender um número 2, 3 vezes maior que isso, só que fechando contratos num número muito mais reduzido. Ou seja, se uma banca de advogados consegue atender aí 100 clientes por mês, independente se é no meio físico, no meio digital, e consegue fechar 100 contratos com esses clientes que eles atenderam, é talvez considerado uma agenda cheia para esse tipo de escritório. Por outro lado, esse número talvez seja muito aquém, muito longe do que um advogado iniciante esteja começando a sua advocacia nesse momento. Ou seja, talvez para esse cliente, um cliente é uma agenda cheia. Ou ainda a diferenciação de uma agenda cheia de atendimentos, ou seja, quantos atendimentos o seu escritório de advocacia ou você consegue atender numa semana, seja 1, 2, 3, 10 atendimentos no dia ou na semana, que pode ser considerado agenda cheia para você. Enfim, isso não quer dizer que a sua agenda cheia seja altamente lucrativa. Por quê? Porque talvez, se você atuar no ramo, por exemplo, de direito trabalhista, digamos assim, você tem um volume proporcional diferente daqueles que atuam no direito tributário ou direito de família, que atendem clientes com menor número, mas que talvez tenham prospectos mais significativos e compensadores do que na outra área de atuação. Independente de qual seja a sua área de atuação, você tem que definir o que é uma agenda cheia na sua área de atuação. Se você atende direito trabalhista, que atender no mínimo aí 30, 50 clientes por mês é uma agenda cheia para você, significa que você vai conseguir fechar esses 50, 30 clientes no mês? Provavelmente não, porque a probabilidade de você fechar os contratos dentro dessa agenda cheia, ela é no máximo 50 a 70% dos atendimentos que você vir a realizar. Ou seja, não significa que você atender 10, 30 clientes no mês que você vai fechar com todos esses clientes. Então, é diferente você imaginar a agenda cheia de boa remuneração, porque eu simplesmente posso atender um único cliente e esse cliente ser compensatório para os demais clientes que eu pudesse atender em uma outra área de atuação. Talvez você prefira atender um cliente na área de direito tributário, por exemplo, fazer ali um mandato de segurança e ganhar ali 2, 3% do que você conseguir subtrair do que esse cliente vir a pagar para o fisco. Talvez esse cliente deixe de pagar 1 milhão, meio milhão e você ali consegue ganhar 10, 50 ou 30% do que ele for vir a pagar para o fisco, ao invés de você ser, por exemplo, atuante na área do direito do trabalho e trabalhar para vários empregados e conseguir só receber no final dessa demanda daqui 2, 3 anos, talvez nem chegue a um salário mínimo. Ou seja, você vai ganhar, hipoteticamente falando, 30 mil reais para atender 30 empregados, ao invés de um cliente no direito tributário
que precise de serviços tributários e que te compense muito mais significativamente. Então, remuneração é bem diferente de agenda cheia. E é isso que eu queria te falar para você. Não se preocupe nesse momento em conseguir uma agenda cheia se você não tem a capacidade, a estrutura física, não estou falando com a sua capacidade profissional, mas a sua capacidade de estrutura física e de atendimento de produtividade, se você não consegue atender essa demanda crescente no seu escritório. E mesmo para você que não tem cliente nenhum, este é o momento de você traçar suas metas para ver quantos clientes você precisa receber no seu escritório de advocacia para você conseguir gerir aí as finanças do seu escritório, mantendo uma gestão de escritório muito mais enxuta, mais produtiva, ainda mais nesse momento. Então fica a dica aí para você, entendendo a diferença, o que é uma agenda cheia para você. Faça uma reflexão, o que seria um número ideal de atendimentos para o seu escritório de advocacia, que representaria essa agenda cheia, num dia, numa semana, num mês. E a partir de então você começar a traçar metas de quantos contratos você busca atender ou fechar nesse mês, nessa semana, nesse dia. Porque veja, não adianta você querer abraçar o mundo se você não consegue atender as demandas que chegam no seu escritório. Independente se você é pequeno, médio ou um grande escritório de advocacia, que tem uma banca de advogados que podem trabalhar ali para te ajudar a produtividade no meio jurídico. Logo que você consegue entender essa diferença entre produtividade da sua agenda cheia, subjetiva aí no seu caso, que pode ser 1, 10, 50 ou 500 clientes no mês, e em conta a prestação da boa remuneração. O que é uma boa remuneração? Que vai lhe proporcionar um estilo de vida que você busca aí na sua advocacia e que você deseja ter um cotidiano mensal aí em relação a essa boa remuneração. Ou seja, você está tendo que equiparar entre agenda cheia, muita produtividade, não a mesma quantidade de que uma boa remuneração em uma quantidade menor de clientes, usando aí o famoso princípio de Pareto, em que você busca atender 20% da sua clientela, mas que te dê retorno em 80% da sua produtividade financeira no seu escritório. Te vejo no próximo vídeo, obrigado por assistir, curta e compartilhe com quem precisar desse conteúdo. Até a próxima!